Né, Exato. que muita gente acha que, beleza, né? Então não vai ter esforço. É claro, né? Quando a gente fala que faz o uso desse tipo de metodologia, tem trabalho para o lado do professor, sim, né? Tem estudante que não engaja, como em qualquer metodologia, né? Mas a literatura fala aí que a gente consegue atingir cerca de 70% dos estudantes, enquanto numa pedagogia tradicional é 15%, 15 a 20%. Então tem alguns artigos, né, que que apresenta sobre a pedagogia de projetos, né, coloca esse tipo de resultado que já foi medido aí. Tá? Então, é importante isso. Né? Quando você reduz toda essa carga de trabalho, melhora a relação, você reduz o desgaste emocional e traz mais saúde mental para o professor aí. E importante também, quando você trabalha projetos interdisciplinares ou transdisciplinares, você vai estar trabalhando com várias áreas do conhecimento ao mesmo tempo. Por isso que a gente segue muita metodologia, sim, que também o Enem segue também dessa mesma ideia nas suas provas. Você está numa questão facilmente é fácil você medir diferentes habilidades, né? Isso é nítido dentro do lado do projeto para o professor, e às vezes o aluno está mexendo com o projeto, desenvolvendo tantas habilidades que ele às vezes não vai ter noção naquele momento, mas quando chegar numa prova ou num teste, ele vai perceber que aquele projeto ajudou e muito ele desenvolver diferentes habilidades. Programação e robótica, ainda há um preconceito que somente os alunos mais inteligentes, somente os alunos fera em matemática vão conseguir aprender programação e robótica. Não é bem assim. Linguagem de programação é semelhante à linguagem do nosso alfabeto. Quando nós somos alfabetizados, nós já estamos começando a fazer decodificação, que a gente pega os símbolos que representam as letras, quando a gente junta, forma-se as palavras. É a mesma metodologia que é usada para fazer uma linha de programação. Estou certo, Marley? Perfeito, professor Everaldo. E posso até fazer uma colocação aqui que, para minha área, né, todos devem pensar assim: poxa, Marder é professor de língua portuguesa, literatura, redação, trabalha com projeto de vida. Será que o professor Marder tem habilidade em tecnologia e robótica? Foi o maior prazer ser convidado pelo professor Everaldo, que é o nosso professor STEAM. Veja bem, e a minha contribuição para toda essa estrutura, né, de estar lá no laboratório de robótica, de tecnologia, contribuindo com a minha área e, ao mesmo tempo, pessoal, olha que bacana, eu sou professor, mas ali também eu estava como aluno, aprendendo a questão da programação, entendendo da robótica, como que funciona, e, ao mesmo tempo, entrando com aquilo que eu tenho de melhor e que posso oferecer para os meus alunos, porque eles precisam apresentar trabalhos, eles vão para um pitch de apresentação. E como comunicar bem com quem vai receber aquele trabalho? Né? Como apresentar com consistência, falando de forma clara, de forma atenciosa, prendendo a atenção do outro. E isso é fantástico. E eu agradeço muito no professor Everaldo. Aprendi muito com todos aqui da tribo. Professor Fernando, que é nosso mestre de química, professor Zezito. E a tribo tem essa característica de integração. E isso é que é o mais bacana. E a educação tecnológica, ela proporciona isso. O professor Zezito até colocou aqui que a intenção da Trivial não é inventar a roda, negar as aulas expositivas, e sim contribuir para que possamos aliar aquilo que os professores têm de melhor e que é desejo de uma educação de qualidade. Isso é a nossa filosofia. Nós trazemos isso na nossa cerne, que é fazer esse alinhamento e ajudar o professor na otimização das suas aulas, né? A Trivium, na verdade, nós funcionamos como aliado a um ensino de qualidade com tecnologia trabalhando ao nosso favor. Palavras do Zezito. É isso aí. E assim, ainda nós temos uma característica importante, é de aproximar tanto escola quanto universidade. O professor Fernando tem autoridade máxima para falar sobre isso. Na verdade, a gente entende que as metodologias, né,
novas metodologias, elas saem, né, da universidade, né, dos grandes centros de excelência, né, e hoje a gente tem a oportunidade de colaborar com o grupo do Mil Futuros Cientistas, por exemplo, né, e nesse trabalho a gente aprende bastante, né, muito mais aprende do que colabora, obviamente, né. Certamente. A gente aprende bastante com o pessoal lá que o Mil Futuros Cientistas é um projeto de inovação, né? Aliás, desculpa, um projeto de extensão dentro do departamento de Química e da pós-graduação de inovação, né? Onde o professor Everal também está estudando. E é muito interessante porque quando você mantém a conexão com a universidade, você tem acesso às novidades do ponto de vista de metodologia, né? O professor acaba se distanciando, né? Quando ele vai para a sala de aula, ele vai para a frente de trabalho aí. Então, a gente mantém essa conexão para justamente levar essas novidades e ajudar o professor a desenvolver aí esses novos projetos aí. Perfeito. E, professor Marley, você tem filho pequeno, tem filhos que ainda estão no Fundamental 1, e você pode falar da sua experiência até como pai com a educação tecnológica, né? Já visto que o Miguel foi um dos alunos lá do Laboratório de Tecnologia. O Miguel, ele, assim, apaixonado por senhor, né? Não posso falar outra coisa. Suas aulas, o que ele sente falta? Meu Deus, porque é um momento que a gente vê que a criatividade, a inovação, o senhor proporcionando, né, que todo mundo fala em tecnologia, pensando só, vai trabalhar com o computador, vai trabalhar com o celular. Não, gente, um pedaço de papel é pura tecnologia, né? E quando o Miguel chegava aqui com um aviãozinho em formato de círculo, um encantamento, né? O professor Everaldo desenvolvendo um trabalho de tecnologia usando um canudinho, né? Transformando o canudinho numa grande hélice, e como isso é trabalhado, o encantamento que o senhor proporciona, né? Eu lembro do Miguel ressaltando quando o senhor colocou o Octus Studio. Até o professor Marley aqui começou a entender de programação por blocos, né? Olha que satisfação. No meu tempo, né, o Miguel, hoje com 9 anos, a Luísa também se divertindo com 5 aninhos. Olha a importância desse trabalho, né? Apresentando a tecnologia e fugindo da orientação que a gente vê na nossa sociedade, que é mexer só com máquinas, né? Computador, notebook. Não, um pedaço de papel, um copo, uma tampinha, tudo isso pode se transformar num material resultante de tecnologia pura. É isso, e mostra também a interação, que o aluno, quando ele começa a perceber, a entender o mundo tecnológico à sua volta, ele vai se sentir protagonista, que é isso que a gente vem batendo na tecla, né? Então, assim, não é uma coisa forçada, mas, assim, é abrindo a mente do aluno para ele estar inserido dentro do seu próprio mundo, não é tirando ele do mundo. Ele tem um olhar mais crítico para a tecnologia, para ele poder ter uma intervenção mais contundente a respeito da tecnologia na sua vida. E deixando aqui, né, para os gestores de escola que querem ter uma aula diferente, quer um trabalho com uma metodologia diferente, a Trivium tem condições de oferecer isso para a sua escola, oferecer para a sua empresa. Isso é muito importante, a gente precisa estar alinhado com essa educação tecnológica do século XXI. E a intervenção também dentro da ciência, né? Assim, a iniciação científica voltado principalmente para a química, que a gente sofre um preconceito em termos de falar que é muito difícil, né? Tanto a matemática, a física e química, mas a gente traz as oficinas para mostrar que o entendimento ele é possível. O professor Fernando, com as suas oficinas de química, que ele leva parecendo um mago, fazendo aquelas transformações das crianças, dos professores, eu acho fantástico. Na verdade, assim, o que a gente acha, o que eu mais gosto aí na questão da ciência, né, é o método científico, né? É você pensar de forma científica para resolver problema. E a química é só uma ferramenta.
né? Assim como a matemática, a robótica, né? E como o professor, o professor Everaldo colocou bem aí, né? A questão da linguagem, né? A química é só mais uma linguagem criada aí para tentar desvendar a natureza. Então, quando a gente trabalha com os experimentos, né, a gente quer mostrar como que a linguagem científica pode ajudar aí a resolver problemas reais. Tá? E sempre tendo a luz aí do método científico, que é observação, experimento e conclusão e criação de novos conhecimentos aí. E a criação de novos conhecimentos é tecnologia. Então, você vê que as coisas são todas, né, amarradas aí. Ou seja, o aprendizado, né, o processo de ensino-aprendizagem, ele, podemos dizer assim, ele tem que ser alinhado com a realidade, né? Como que a gente fala, por exemplo, em tecnologia, né? Sem falar de método científico, sem falar de experimentação, né? Então, é muito interessante a gente entender, né? E a gente faz esse debate, né, interno aqui, né? É muito bom a gente entender que todas as áreas elas estão interligadas e podem ser aplicadas sem nenhum, podemos dizer assim, sem nenhum trauma dentro de sala de aula, né? Muito pelo contrário, é com muito entusiasmo e muita motivação aí no processo de aprendizagem.